ter o nome de um demônio aqui, ou de uma entidade e tal, e ele junta para fazer essa invocação. Até no caso dele, e eu entrei e conversei com ele, tinha como se fosse duas entidades, dois demônios, que para fazer um certo trabalho, eles meio que se acasalavam, eles se juntavam e se tornavam um demônio só. Havia um feiticeiro, que é inclusive esse rapaz aí, Django, o nome dele. Escreve com Xixano, Xango, mas falava Django. E ele tinha o seu trabalho de feiticeiro na localidade que a gente trabalhava, que foi a última que eu participei. E em um dos cultos que a gente estava realizando, ele passou na porta e falou. Eu já tinha conhecimento dos trabalhos, essas coisas, mas para confrontar foi a primeira vez. Ele chegou e falou para um dos membros da igreja, falou: olha, pode falar pro pastor aí que semana que vem ele tá morto. Meu Deus. Semana que vem ele tá morto, eu vou matar ele essa semana. Aí o pessoal no final do culto chegou lá, compartilhou comigo, ó, o Django veio aqui e falou isso. Eu falei, olha, matar de forma espiritual, esse cara não vai ter poder sobre mim. Isso aí eu tô tranquilo. Agora, o que eu fico um pouco receoso é talvez ele querer invadir a minha casa, né, tentar tirar minha vida de outro jeito, mas de formas espirituais ele não vai conseguir, não. Porque isso eu sou blindado, eu tenho certeza disso. E eu falei, pode ficar tranquilo, que em termos de ele não vai tocar em ninguém aqui da igreja. E aí, depois de uma semana, esse cara apareceu lá no prédio da igreja, no horário do culto. Isso foi no domingo seguinte ele apareceu lá. Ele foi, sentou no banco da frente e assistiu o culto inteiro. E eu falei, rapaz, será que esse cara tá com alguma faca, alguma coisa escondida, vai tentar me pegar meio de costas aqui? Como eu tava de frente, então ele não ia vir, né? Cabreiro com Eu não vou virar de costas de jeito nenhum aqui, bicho. E eu lá pregando, eu falei, vou descer o sarrafo aqui, bicho, vou meter uma palavra evangelística aqui. Eu comecei a pregar um sermão lá para arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E ele foi, levantou eu perguntei, alguém aqui deseja entregar a sua vida para Jesus? Ele foi a única pessoa que levantou. Até então, não havia visitantes, a gente tinha uns cultos com a frequência bem baixa, era em torno ali de 30 para 40 pessoas, não mais do que isso. E ele falou que queria aceitar a vida dele para Jesus, só que antes disso ele queria falar. Ele queria a oportunidade de fala num culto. Isso você não costuma ver aqui, né? Mas como era uma igreja pequena local, eu falei, pô, o cara tá aceitando Jesus, vou dar uma oportunidade para ele dar um testemunho. Mas eu tava com muito receio dele usar aquele momento ali para promover o que ele já era, né? Um Era o feiticeiro, histórico tal, ele dele, queria né? pegar medo ali no meio do povo, fala, se voltar aqui vai morrer todo mundo, tal. Mas eu senti em paz e dei a oportunidade para ele falar. E ele disse, olha, eu passei aqui na semana passada, eu estava decidido que eu ia começar a fazer alguns trabalhos para interromper as atividades aqui da igreja, e principalmente contra a vida do obreiro, que na ocasião era pastor da igreja, mas não era pastor ordenado, né? Era só um obreiro ali. E aí ele falou, olha, no momento em que eu estava fazendo os meus trabalhos, os trabalhos rotineiros que eu já fazia, eu sempre sentia uma barreira, como se eu não conseguisse invocar os demônios, como se eu não conseguisse executar os meus trabalhos. E eu comecei a perceber um som que começou de forma bem baixa e foi aumentando. E era como um som de uma cachoeira, como se fosse um som de águas caindo. E eles que aquele barulho foi aumentando, de um ponto que aquilo se converteu em uma voz. Não, olha que louco, né, o barulho Som de de muitas água águas. se converteu em voz. E falou para mim assim, que eu precisava vir aqui hoje, porque eu iria conhecer quem era ele. E eu entendi que essa pessoa que estava falando comigo lá naquele dia era a pessoa que você estava falando aí agora, Jesus. E aí eu aproveitei a deixa dele e falei, pois é,
as águas que você escutou é um dos nomes de Jesus. A voz de muitas águas é um dos nomes de Jesus, né? Ele tem a voz de muitas águas. E aí, cara, ele aceitou Jesus, se batizou. Inclusive, você perceber, tem algumas tatuagens no braço dele. Uhum. E geralmente, quando eles vão fazer algum trabalho, eles sempre juntam os braços, né? Certo. Tem o nome de um demônio aqui, ou de uma entidade e tal, e ele junta para fazer essa invocação. Até no caso dele, que eu entrei e conversei com ele, tinha como se fosse duas entidades, dois demônios, que para fazer um certo trabalho, eles meio que se acasalavam, eles se juntavam e se tornavam um demônio só. E aí ele fazia essa movimentação, né? Juntava os dois braços. Que um nome aqui, o outro juntava os dois e aquilo ali se concretizava. Inclusive, se você já viu o filme do Constantino, você vai ver que o filme do Constantino ele faz esse movimento várias vezes ali, né? Para fazer uma invocação, alguma coisa, ele usa essa. Então, assim, tem muitas coisas que não foram de Hollywood, que não foram tiradas do além. É tudo retirado do meio dessas coisas, entendeu? Tudo. E o que eu acredito é o seguinte: a África, ela é um grande. Porque os principados e potestades são diferentes em lugares. Aqui no Brasil é uma coisa, lá é outra. Claro. Até os trabalhos, a feitiçaria aqui no Brasil, ela é um nível muito mais baixo do que lá. A forma como eu penso é o seguinte: eu acredito que ali é como se fosse um Wi-Fi. É um grande roteador ali. O sinal ali é mais forte. Os principados e potestades ali, eles têm uma força ali, eles já governam ali há muito, muito tempo. Então você vai disseminando, você vai indo para outros lugares, isso vai passando, só que não com a mesma força. É como sinal de Wi-Fi. Quanto mais longe o dispositivo tiver do roteador, o sinal também vai ser mais fraco, né? Demora mais um pouco. Eu penso que no mundo espiritual possa ser desse jeito também. Então lá tem coisas que eu vi lá e que me contaram lá que é absurdo. Aqui no Brasil eu nunca vi isso.